Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai querido, Pai de amor, nesta noite, ó Pai, nós estamos reunidos aqui, Pai, neste santuário, nesta igreja, Pai, para, Senhor Deus, prestar um culto ao Senhor. Receba este culto, ó Pai, no altos céus, no Teu trono. Receba todos os louvores que já foram, ó Senhor Deus, cantados em adoração ao Senhor. Receba também, Senhor Deus, as orações e receba agora, ó Pai, a Tua palavra que vai ser lida e ministrada aos nossos corações. E fale, ó Senhor Deus, aos nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesta noite, o tema da mensagem desta noite, o convite de Jesus é o tema da mensagem desta noite. O convite de Jesus. No versículo 28, nós vemos que Jesus, o Senhor Jesus, ele faz o convite: vinde a mim. Vinde a mim. O convite é feito por Jesus. E em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus disse: vinde a mim. Esse convite, irmãos, que o Senhor Jesus ele fez para uma grande multidão. Ele fez para muitas pessoas que estavam ouvindo a sua pregação, a ministração da santa palavra. Irmãos, aonde Jesus ele estava, uma grande multidão seguia Jesus. Aonde o Senhor Jesus ele estava pregando, ministrando a palavra, ensinando, uma grande multidão o seguia. E aqui o Senhor Jesus, ele, no versículo 28, ele disse: vinde a mim. Esse convite que o Senhor Jesus ele fez, irmãos, esse convite que o Senhor Jesus ele fez foi no século I da era cristã. Do ano 30 ao ano 33, foi o ministério do Senhor Jesus. É um ministério de 3 anos, um ministério abençoado, um ministério que em 3 anos o Senhor Jesus, ele curou, muitas pessoas foram curadas, ele ressuscitou mortos. O Senhor Jesus, ele fez cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, ressuscitou Lázaro. Nesses 3 anos de ministério, e em 3 anos de ministério, o Senhor Jesus, ele pregou o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele pregou o evangelho ali em Israel. E ele pregava, irmão, todos os dias. Eu creio que o Senhor Jesus, ele pregava todos os dias. E talvez ele pregava durante um dia várias mensagens, porque aonde Jesus ele ia, uma multidão seguia Jesus para ouvi-lo. Porque o Senhor Jesus, ele era um mestre, ele era mestre dos mestres, ele era um rabino, e a palavra que ele falava era uma palavra de sabedoria, e muitos seguiam Jesus para ouvi-lo. E aqui, o Senhor Jesus, ele faz um convite, Jesus ele faz a uma grande multidão. E eu creio, irmãos, que no final dessa mensagem do Senhor Jesus, muitos ali que estavam cansados, oprimidos, doentes, enfermos, muitas pessoas que estavam ali vivendo uma vida no lamaçal do pecado, eles receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a Bíblia fala, irmãos, sobre Jesus, ele fez convite em outros momentos em que ele estava pregando a palavra, a mensagem do Evangelho.
o Senhor Jesus ele fez convite. Esse convite do evangelho, irmãos, ele é feito antes de Cristo, o convite já era feito. Deus já chamava o homem para o arrependimento e para a conversão. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor Deus ele chama Abraão, ele faz promessa a Abraão. Abraão, irmãos, ele habitava na terra de Uz dos caldeus, a Caldeia. E Abraão, irmãos, ele vivia numa terra idólatra, no meio dos seus parentes, no meio dos seus familiares. E ali o Senhor Deus, ele chama Abraão e ele faz promessa a Abraão. E Abraão, irmãos, ele ouve o chamado do Senhor Deus e ele sai do meio de uma terra, da terra de Uz dos caldeus, e ele vai em direção à terra que o Senhor Deus tinha prometido a Abraão, a terra de Canaã, e ele sai da terra de Uz dos caldeus. Ele ouve o chamado de Deus. Irmãos, e este convite, ele foi feito antes de Cristo e depois de Cristo. E nos dias de hoje, nos dias atuais em que estamos vivendo, este convite também, ele é feito, irmãos, pelos os missionários, pastores, os cristãos estão pregando este evangelho e estão convidando o pecador ao arrependimento. E esse convite, irmãos, ele será feito até a vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, irmãos, para buscar a sua igreja, aí, irmãos, a igreja vai estar no céu e nós não vamos precisar mais de pregar o evangelho e de fazer o convite ao pecador, ao arrependimento e à conversão. Mas enquanto a igreja existir aqui na face da terra, irmãos, é responsabilidade da igreja em pregar o evangelho, em anunciar o evangelho. É responsabilidade da igreja de pregar ao pecador, de anunciar este evangelho a este mundo que jaz no maligno. Porque Jesus, irmãos, ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. O Senhor Jesus, ele não quer que nenhum homem morra sem salvação. Mas o Senhor Jesus, ele morreu numa cruz, ele pagou um alto preço para que toda a humanidade se convertesse e se arrependesse dos seus pecados. Mas, irmãos, é tão triste, é lamentavelmente falar que muitos vão partir para a eternidade sem Jesus e sem salvação. Muitos. Hoje mesmo no mundo já deve ter morrido milhares de pessoas hoje, sem Jesus e sem salvação. Por quê? Porque o convite, irmãos, ele foi feito antes de Cristo, é feito depois de Cristo, nos dias de Cristo, é feito depois de Cristo, nos dias de hoje, este convite é feito. Mas a humanidade, irmãos, está com seu coração endurecido. E o diabo, irmãos, ele veio matar, roubar e destruir. O diabo, ele tem cegado muitas pessoas, endurecido muitos corações. E muitas pessoas estão com os corações endurecidos. E a palavra, ela é pregada, o evangelho é anunciado. E na hora em que o pregador, ele faz o apelo, o convite para o pecador receber Jesus, muitos não querem Jesus. Ouvem a palavra, querem ouvir a mensagem do evangelho, mas na hora em que é feito o convite, muitos não querem um compromisso em receber Jesus, em aceitar Jesus. E lamentavelmente, irmãos, no céu a Bíblia diz que não entra pecado. No céu entra o pecador arrependido. O pecador arrependido sim vai entrar no céu. E todos nós que estamos aqui nesta noite, todos somos pecadores arrependidos. Todos nós, um dia o Senhor Jesus nos encontrou, e essa mensagem poderosa do Evangelho, ela tocou profundamente em nosso coração. Esta mensagem, irmãos, entrou em nossos corações, e o Senhor Jesus, ele nos salvou porque houve um arrependimento, uma conversão, e nós um dia tomamos uma decisão em receber Jesus em nossos corações.
Mas a Bíblia diz que no céu não vai entrar o pecador que não se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia fala sobre dois homens que estavam, uma à direita do Senhor Jesus e uma à esquerda. E ali na cruz do Calvário, irmãos, o Senhor Jesus estava ali, naquela cruz, morrendo por mim e por você. Ele pagou um alto preço porque ele morreu a morte de cruz. E ali na cruz do Calvário estava um ladrão que ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas um outro ladrão, ele blasfemou, ele não quis Jesus, ele não quis se arrepender, e o outro não foi salvo. O Senhor, o convite, ele é feito. Deus dá oportunidade ao homem até no último momento de vida do homem. Esse ladrão, ele teve a oportunidade, mas ele não quis Jesus. E muitos estão tendo oportunidade, mas não estão abrindo o coração, mas não estão dando crédito à palavra de Deus, não estão tomando a decisão mais importante da sua vida. Muitos não querem tomar esta decisão. E o Senhor Jesus, ele disse para esta multidão de pessoas: vinde a mim, vinde a mim. Lucas 9, versículo 23, 9 e 23. Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha, mais uma vez o Senhor Jesus, ele faz um convite. E ali o Senhor Jesus está fazendo um convite, irmãos, para pessoas, para homens, para mulheres. Ele dizia a todos, Jesus dizia para muitas pessoas, era muita gente que sempre estava seguindo Jesus, ouvindo as mensagens do Senhor Jesus. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O homem, para receber Jesus, ele precisa de negar a si mesmo, de morrer para este mundo, de negar a sua carne, de morrer para este mundo de pecado. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o Senhor Jesus, irmãos, ele pregava este evangelho para multidões. Muitos recebiam Jesus, mas alguns não queriam compromisso com o Senhor Jesus. E alguns ouviam a mensagem do evangelho, mas não davam crédito à mensagem do evangelho. Muitos ouviam Jesus pregar, Jesus ministrar a palavra, e muitos ali aceitavam Jesus, e a vida de muitos eram transformadas. Mas muitos que ouviam também Jesus endurecia o seu coração e não recebiam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas estão com seu coração endurecido e não recebem Jesus porque o diabo, ele veio matar, roubar e destruir, veio cegar as pessoas. Há muitas pessoas que estão cegas. Nós estamos vivendo em uma pandemia mundial em todas as nações do mundo. Esse vírus está em todos os países e as pessoas estão sofrendo com a fome. Muitos estão sofrendo com a fome, falta de emprego, e muitos estão sofrendo com a pandemia. E qualquer momento, muitos amigos nossos estão morrendo. E muitos estão morrendo sem Jesus, sem salvação, porque muitas pessoas estão com seus corações endurecidos. Ouvem o evangelho, ouvem pregações e passam uma vida toda ouvindo mensagens do evangelho, mas não aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Um dia, irmãos, eu estive com um pastor lá de Santos, aqui em Itaperuna. Houve um trabalho de missões nacionais aqui em nossa região, nossa cidade de Itaperuna. E eu fui fazer uma visita com um pastor lá de Santos, não me lembro mais o nome dele, era um senhor. E visitamos uma casa de um rapaz, de um senhor, né? Que a esposa dele era membro de uma igreja aqui em Itaperuna, uma igreja evangélica aqui de Itaperuna, Batista, uma igreja batista.
E ele, a vida toda, há 50 anos, frequentando a igreja com a esposa, e há 50 anos ouvindo a mensagem do evangelho, mas com o coração endurecido. E naquele dia ali, irmãos, que eu estive com um pastor na casa daquele senhor, nós pregamos para aquele senhor e ele não recebeu Jesus, não tomou a decisão em aceitar Jesus, não recebeu Jesus em seu coração. Irmãos, muitas pessoas estão com o coração endurecidos. Muitas pessoas estão cegas. E a mensagem do evangelho tem sido pregada, mas muitos estão deixando para amanhã. Muitas pessoas que dizem assim: pastor, é bom o evangelho, é bom ir na igreja, mas eu quero deixar para amanhã, eu ainda estou novo, eu sou jovem, eu sou um adolescente, amanhã eu aceito Jesus. Mas o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos se amanhã nós vamos deitar, dormir e acordar. Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Mas nós não sabemos, algum de nós, amanhã não podemos estar aqui mais nessa terra. Mas nós temos a certeza de que todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se ele amanhã não estiver aqui na terra, deitou hoje e amanhã não estiver com vida mais, fechou os olhos aqui nessa terra, nós temos absoluta certeza de que todo aquele, Jesus disse, que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu tenho absoluta certeza que o irmão que recebeu Jesus, se o irmão partir para a eternidade amanhã, o irmão vai, o corpo voltar para o pó, mas o espírito do irmão voltará para Deus que o deu, e ao pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós temos essa certeza que um dia, quando eu partir deste mundo, eu tenho absoluta certeza que eu vou fechar os olhos aqui na terra, vou abrir lá no céu. Na primeira ressurreição eu vou ressuscitar e eu vou abrir os olhos lá no céu, porque eu vou estar com o meu Senhor lá no céu, vivendo eternamente com Ele, cantando naquele grande coral. Eu vou estar eternamente adorando aquele que foi morto e reviveu, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, e há muitos outros textos, Jesus fazendo o convite. Lucas 18, 22, o Senhor Jesus disse: segue-me, para aquele jovem rico, mancebo de qualidade. Aquele jovem rico, irmãos, era um jovem muito rico. Aquele jovem, ele tinha muitas riquezas, e ele foi dialogar com Jesus, conversar com Jesus, e ele disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse: bom é Deus, sabe os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o jovem rico disse: Senhor, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus disse para aquele jovem rico: vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E aquele jovem, irmãos, era muito rico. E Jesus fez o convite a ele no versículo 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, jovem rico, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Olha o convite de Jesus fazendo para aquele jovem rico. Mas diz o texto, irmãos, que aquele jovem rico, quando Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha, repartir com os pobres e seguir Jesus, aquele jovem, o semblante dele ficou cabisbaixo. E ele foi para longe de Jesus e continuou sem salvação, sem a vida eterna. Porque, irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta o homem aqui neste mundo ele ser um bilionário e perder a salvação e não ter a salvação? O que adianta? Esse jovem rico, ele era muito rico, mas ele não tinha Jesus em seu coração. E o Senhor Jesus fez o convite a ele: segue-me. E ele não seguiu Jesus. Vem, segue-me. E terás um tesouro no céu, jovem rico. Se você vender tudo, repartir com os pobres e me seguir, você terás um tesouro no céu. Vem agora, segue-me. Mas o jovem rico, ele amou mais o tesouro que perece. O tesouro que perece é as riquezas deste mundo. Porque o tesouro que nunca vai perecer, o tesouro que nunca vai perecer é Jesus.
E Ele está nos céus. Ele é o meu tesouro. Ele é o seu tesouro, Jesus, o Cordeiro de Deus. E Ele está nos céus. Mateus 6, versículos 19, 20 e 21 está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, o ladrão mina e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, o ladrão mina nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O meu tesouro, o tesouro da igreja está no céu, é Jesus. Jesus é o nosso tesouro. Irmãos, Lucas capítulo 6, versículo 12, o Senhor Jesus também, Ele chama agora os seus discípulos. Ele ora uma noite toda, e orando uma noite toda, de manhã cedo o Senhor Jesus, Ele chama os seus 12 discípulos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite toda em oração a Deus. E de manhã cedo, o Senhor Jesus, Ele chama os seus 12 discípulos. E os 12 discípulos deixam pescaria. Pedro, Tiago e João eram pescadores de peixes. Deixaram a pescaria e o Senhor Jesus disse: agora vocês não vão pescar mais peixes, sim homens. Homens para o reino dos céus. Lucas, ele deixa o seu consultório, era um médico e segue Jesus. Mateus, um funcionário público, ele deixa o seu emprego também e segue a Jesus. O convite, irmão Jesus, vinde a mim, Ele faz o convite a todos. Esse convite ele foi feito antes de Cristo e depois de Cristo. O convite também, irmãos, o segundo tópico da mensagem desta noite, o convite é feito também para todos. Disse Jesus no versículo, em Mateus 11, 28, disse Jesus: vinde a mim todos. O convite é feito a todos. É feito para todos. A mensagem do Evangelho, irmãos, a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Este convite é feito a todos, pobres, ricos, doentes, sãos, é feito a todos. Este convite é feito a judeus, o Evangelho veio para os judeus, mas foi feito também aos gentios. Este Evangelho ele é pregado aos 4 cantos do mundo. Este convite é feito a todos. Jesus veio buscar e salvar todos que se haviam perdidos. E toda a humanidade sem Jesus, ela estava perdida. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todo homem precisa, necessita urgentemente de arrepender dos seus pecados e de se converter ao Evangelho e receber Jesus em seu coração. O convite é para todos, para quem viveu antes de Cristo e para quem viveu depois de Cristo. E é para mim e para você este convite tão especial, o convite que Jesus faz e fez no passado e faz ainda hoje. Quando o Senhor Jesus disse todos, é porque a salvação é para todos que se arrepende e se converte ao Senhor Jesus, ao Evangelho. O Senhor não quer que ninguém morra sem salvação, mas que todos os homens se arrependam, se convertam ao Evangelho, deixem este mundo de pecado e recebam Jesus em seus corações. Jesus te ama, meu irmão, e Ele quer te salvar. Ele pagou um alto e bom preço pela sua vida na cruz do Calvário. Também o convite, irmãos, é para uma grande recompensa. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite é para uma grande recompensa. Deus tem uma grande recompensa para quem o aceita, para quem aceita o chamado do Senhor Jesus, o convite do Senhor Jesus. E eu vos aliviarei. Olha a promessa do Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, todos os doentes, todos os enfermos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Olha a promessa de Deus. Ele tem um alívio para você. O Senhor Jesus tem salvação, Ele tem cura. O Senhor Jesus, Ele pode aliviar a sua vida hoje, nesta noite. O Senhor Jesus pode aliviar quem está cansado e oprimido.
Ele pode dar paz quem está oprimido, quem está sem paz, e aliviar quem está cansado, desanimado, sofrendo, quem está enfermo no pecado. Jesus pode nesta noite te aliviar. Sabe por que Ele pode te aliviar? Porque o Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz, e Ele pagou um alto preço. E quando Ele estava ali na cruz, irmãos, Isaías capítulo 53, está escrito que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Jesus levou sobre si no madeiro. Ele levou o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus levou no madeiro. Ele pagou este alto preço, preço de morte, na cruz do Calvário. O Cordeiro imaculado de Deus morreu. O Cordeiro sem pecado de Deus morreu para nos dar vida e vida em abundância. João 10, versículo 10, a parte B. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Em 3 anos de ministério, o Senhor Jesus aliviou o fardo de milhares de pessoas, oprimidas, cansadas, doentes, enfermas, endemoniados. O Senhor Jesus, em 3 anos de ministério, Ele curou, Ele salvou, Ele deu vida, Ele ressuscitou mortos. E ainda hoje, Ele tem curado, Ele tem salvado, Ele tem aliviado as dores de milhões e milhões de pessoas. Todo aquele homem que se arrepende dos seus pecados e se converte ao Evangelho e recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aquele fardo pesado que o homem sem Jesus ele tinha sobre a sua vida, porque o fardo do homem é pesado. O homem que está no mundo sem Jesus é um fardo pesado. O pecado é um fardo pesado. E Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos. Esse fardo pesado, Jesus, irmãos, Ele morreu numa cruz para que você hoje, irmãos, para que Ele perdoasse todos os seus pecados. E este fardo pesado são os pecados sobre a vida de um homem. E o Senhor Jesus, quando Ele perdoa todos os pecados, este fardo que era tão pesado, agora, irmãos, você fica leve. Leve, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele morreu numa cruz, no Calvário. Ele morreu no Monte Gálgota para te dar vida eterna e vida em abundância. E Ele pode perdoar, Ele tem o poder, todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. E Ele tem o poder para perdoar todo o pecado, todo o pecado. Pouco tempo atrás, irmãos, nós estamos já concluindo a mensagem desta noite. Eu e o irmão Antônio Augusto visitamos um senhor. E visitando aquele senhor, ele disse: pastor, eu fiz tanta coisa errada nesse mundo, pastor. Tanto erro que eu fiz, pastor, que eu não posso ser salvo. Não tem perdão para mim, pastor Silvio, porque eu fiz muita coisa errada. E eu e o irmão Antônio Augusto visitamos esse senhor. Não sei se a irmã Carluça estava no dia. E eu disse assim para ele: Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados, todos os seus pecados. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele morreu numa cruz, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, Ele levou sobre si. E quando Ele perdoa os nossos pecados, irmãos, Ele não se lembra mais dos nossos pecados, e Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar, e Ele não se lembra dos nossos pecados. E eu ali pregando para aquele senhor, e ele com o coração endurecido, ele disse para mim: não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito sim. O Senhor Jesus, Ele perdoa o homem, Ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem, quando o homem vive lá no mundo. Jesus, Ele perdoa sim todo o pecado, Ele perdoa o adúltero que estava lá no mundo, no tempo da ignorância, lá adulterando. Jesus perdoa o matador que estava lá no mundo, tirando vidas. Jesus perdoa se arrepender de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento. Jesus perdoa. Jesus perdoa o ladrão, Ele perdoou o ladrão da cruz. Aquele ladrão que estava na cruz, Jesus perdoou, Ele perdoa. Ele perdoou a mulher adúltera.
Aquela mulher adulta, Jesus disse: mulher, vai e não peques mais, mulher. Você não pode pecar mais. Agora viva uma vida em santidade, uma vida consagrada. Ele perdoa todos os pecados. E Ele não se lembra dos nossos pecados, porque Ele diz: eu vos aliviarei. Sabe quem que pode aliviar o nosso sofrimento, quem pode perdoar os nossos pecados? Só o Senhor Jesus. E Ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem. E ainda hoje, irmãos, Ele tem salvação para os pecadores. Jesus tem salvação para os pecadores. Ele tem dado paz aos oprimidos, Ele tem curado os enfermos da alma, Ele tem aliviado o sofrimento da humanidade. Basta o homem se arrepender e se converter dos seus pecados. Eu peço que toda a igreja esteja orando. Curva a sua cabeça, meu irmão, e ore nesta noite. Eu quero fazer nesta noite um apelo ao seu coração. Há alguém aqui nesta noite, que nesta noite deseja receber Jesus em seu coração, deseja tomar uma decisão e receber Jesus em seu coração nesta noite. O Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar todos que haviam perdidos. E o Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Mateus 11, 28, vinde a mim, olha o convite do Senhor Jesus: vinde a mim todos. E Ele fala: vinde a mim, e todos, toda a humanidade, todo homem, vinde a mim, todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.